Olá, eu sou da Faculdade Leão Sampaio e irei mostrar para vocês a manipulação de alguns materiais dentários. Primeiramente, irei demonstrar a manipulação do hidróxido de cálcio para análise, para uso de solução, sendo usada para promover a limpeza da cavidade. A solução possui pH alcalino, neutralizando a acidez da cavidade, e também promove hemostasia em caso de exposições pulpares. A manipulação é feita a partir do hidróxido de cálcio para análise, que é depositado com auxílio da espátula no pote Dappen com água. Com auxílio da mesma, mexer a solução dissolvendo o produto. Em seguida, aplicar na cavidade promovendo a limpeza com auxílio da pinça clínica e algodão. Após a limpeza, secar a cavidade. Em forma de pasta, o hidróxido de cálcio para análise tem maior capacidade de estimular a dentina reacional e é utilizado como capeador direto em caso de exposição da pulpa. A manipulação é feita com auxílio da espátula número 24 sobre a placa de vidro, dissolvendo o hidróxido de cálcio em água até se obter uma consistência pastosa. Aplicar a pasta na cavidade com auxílio do aplicador de cal. O cimento de hidróxido de cálcio tem como propriedades pH alcalino, bloqueio a estímulos térmicos e elétricos, alta solubilidade e baixa resistência mecânica. Ele se apresenta no sistema pasta base e pasta catalisadora. É usado como forrador ou capeador pulpar indireto. Na manipulação, proporciona-se uma quantidade da pasta base, sempre tendo o cuidado de retirar o excesso com gaze ou algodão. A mesma quantidade de pasta catalisadora deve ser aplicada na placa de vidro. Retira-se o excesso com gaze e tem-se o cuidado para não trocar as tampas das pastas. Homogeneizar as pastas de 10 a 15 segundos com o aplicador de cal. Com o mesmo, deve-se inserir o cimento na cavidade na área mais profunda. Cimento dióxido de zinco e eugenol. Este é usado para restauração provisória de no máximo 2 semanas. Utilizaremos para a espatulação deste cimento o manequim, a placa de vidro, a espátula número 36, a espátula de inserção número 1, pinça clínica, pote Dappen com água e uma bolinha de algodão. Para manipulação, utilizaremos 3 medidas do pó dióxido de zinco, sempre removendo com a espátula o excesso da colher dosadora, e utilizaremos 1 gota do líquido de eugenol. Com a espátula, dividir o pó em 2 partes iguais. A primeira metade é incorporada ao líquido, misturando-os bem. Com uma vigorosa espatulação, incorpora-se a segunda metade ao líquido. Prosseguir com vigor a espatulação até que o cimento adquira uma consistência de massa de modelar. Deve-se formar um rolinho que não se adere à placa de vidro, que quando formado um U se racha. Com auxílio da espátula de inserção número 1, inserir o material na cavidade, preenchendo-a totalmente. Retira-se o excesso e com uma pinça e o algodão úmido, aplica-se sobre o cimento para iniciar na presa. Cimento de fosfato de zinco, um dos materiais restauradores mais resistentes utilizado para a cimentação de estruturas metálicas. Apresenta solubilidade muito baixa e alta resistência mecânica. Esse material tem o proporcionamento de 1 colher dosadora de pó para 3 gotas de líquido. Na manipulação, o pó deve ser dividido em várias porções e incorporando ao líquido da menor para a maior. Essa espatulação deve ser feita espalhando-se a mistura sobre toda a placa de vidro, num tempo de 1 minuto e 30 segundos. O tempo de trabalho total é de 5 minutos e o tempo de presa em torno de 8 minutos. Quando se obter a consistência de um fio que se quebra, chegaremos à forma ideal.
Cimento de ionômero de vidro. Este se apresenta na forma de pó e líquido. É formado pelo cimento de silicato, que constitui o pó, e também pelo cimento de policarboxilato, que constitui o líquido. Este cimento é bastante usado por apresentar diversas propriedades importantes, tais como: tem uma ótima adesividade com o esmalte, evitando assim a formação de fendas. Além disso, é um material anticariogênico, por possuir a capacidade de liberar flúor. Apresenta baixa resistência mecânica em comparação com a resina, não sendo indicado para restaurações em áreas sujeitas a esforços mastigatórios. Na manipulação, a primeira coisa que devemos fazer é agitar o pó levemente para homogeneizá-lo. Utilizar uma medida de pó da colher dosadora, sempre tendo cuidado para remover o excesso. E também uma gota do líquido com cuidado para não incorporar bolhas. Nesse processo, aumentamos a proporção de 2:2. Lembrando que na manipulação deste material não é recomendado a espatulação, e sim a aglutinação. Incorpora-se metade do pó ao líquido, aglutinando-o durante 15 segundos. A outra metade aglutinamos por mais 15 segundos. Lembrando que devemos utilizar o mínimo de espaço possível da placa de vidro. Deve-se observar, ao final do processo de aglutinação, um aspecto brilhante do cimento de ionômero de vidro. Antes de inserir o material na cavidade, devemos aplicar o ácido poliacrílico para remoção da lama dentinária. Após este processo, lavar e secar a cavidade. Para a inserção do cimento na cavidade, utilizaremos a seringa Centrix. Com o auxílio da espátula, colocaremos todo o material no bico da seringa. Logo depois, insere-se o cimento de baixo para cima, sem voltar para não incorporar bolhas. Após inserção, devemos aplicar sobre o cimento um material que sirva de proteção contra a cinérese e embebição, como por exemplo a vaselina. Após o processo, deve haver o vedamento de toda a margem do meu preparo.